Boa noite para os nossos alunos que estão aqui na live. Quando vamos estar gravando a aula para os professores, e é algo muito positivo e muito bom, porque estamos hoje na 13ª lição da nossa revista, que estudamos durante 13 domingos, e ela foi muito boa para nós, trabalhando sobre a reconstrução, abordando Esdras, Neemias e Esther, hoje o livro inteiro, né? Então, foi algo muito bom, lições preciosíssimas que aprendemos de Deus, e isto tem nos abençoado grandemente. Recebendo os desafios do Senhor, você vai ganhar muito se você ver essa série completa e poder estar crescendo na intimidade com Deus e crescendo no conhecimento da palavra de Deus, aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Então, aí está o desafio para você. E você que está acessando a nossa live em qualquer outro dia ou horário, seja muito bem-vindo e que Deus possa derramar as suas mais ricas bênçãos sobre sua vida. E assim, permitindo que você possa crescer no entendimento e no conhecimento da palavra de Deus. Vamos falar com Deus nesse instante. Ó Pai, obrigado, porque temos mais uma vez o privilégio de crescermos através do conhecimento da tua palavra. Pedimos que o Senhor fale poderosamente a cada um de nós, nos dando entendimento e vivendo debaixo do teu querer. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso último tema está entre o medo e a coragem. É uma situação meia complicada, porque medo é uma coisa que nós temos sempre. O desconhecido gera um temor, gera um medo. E também como que vamos enfrentar estas situações se nós não tivermos coragem? Mas o desafio final dessa lição diz: escolha o propósito. É interessante que em todas as situações que nós vamos estar enfrentando medo e coragem, ver como está degladiando essas duas situações, refugindo ou enfrentando, nós temos que estar entendendo, existe um propósito? E qual é esse propósito? O que é que Deus quer? Como é que Deus quer agir? De que maneira Deus quer nos falar? A lição hoje vai estar nos ensinando o que fazer e como fazer na dependência de Deus, já que as adversidades vão chegar. Quero compartilhar algo interessante. Hoje, logo pela manhã, recebi uma ligação telefônica de um dos moradores do prédio. E ela não conseguiu falar comigo na hora, e eu logo retornei para ela dizendo que estava à disposição. Mas aí já vi uma outra ligação do prédio do zelador. Havia acontecido um início de incêndio no apartamento, num dos apartamentos aqui do prédio, e imediatamente a brigada entrou em ação e debelou esse fogo. É interessante. Quem foi que agiu como o bombeiro da brigada foi o nosso brigadista mais experiente, mais velho. E ele, então, pegou o extintor correto, foi para cima do fogo, mantendo a distância segura, e debelou o fogo antes que ele pudesse espalhar. Medo? Com certeza ele teve. Mas o treinamento que ele recebeu fez com que ele pudesse agir com destreza naquilo que precisava. E logo depois chegou o nosso zelador lá naquela situação,
mas o fogo já havia sido debelado e ele já tinha conseguido apagar o fogo antes que ele se propagasse. Interessante que a gente falava assim, dos brigadistas a gente pode contar com esse, com aquele outro, com aquele outro. Nós precisamos mais pessoas estratégicas nesse andar. E, e é interessante que no terceiro andar nós tínhamos colocado que precisaríamos mais um a despeito de ter um morador brigadista lá. Hoje nós chegamos à conclusão que ele dá conta do recado, né? Então, ele precisou ter coragem para enfrentar a situação com o treinamento recebido. E é isso que nós vamos aprender na lição de hoje. O texto-chave está em Esther, capítulo 4, versículo 14. E é uma situação difícil que Mardoqueu está falando com ela, né? E ele está falando desta maneira. Pois se você ficar calada, nesta hora, o socorro e o livramento seguirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Como é difícil nós estarmos numa situação que foi muito difícil de chegar e ali colocar tudo em jogo, não por sua segurança, porque ela não correria nenhum tipo de risco, mas pela segurança do seu povo, da sua nação, e então se revelar, não só se revelar, mas também enfrentar uma pessoa poderosa dentro do reino. Então, é muito importante nós termos isto em mente, mas sabermos que, mesmo quando nós chegamos nessa posição de segurança, de status, de tranquilidade, nós precisamos entender que vai acontecer situações diferentes e perigosas que vão estar sobre nossas vidas. E nós vamos ver, então, como essa circunstância no livro de Esther, ela se levanta. E isso está no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 3, 1, depois 3, 4, 5 e 6. Por favor, 3, 1, 3, 4, 5 e 6. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Irmã Nilce, por favor, abaixa um pouquinho o seu microfone. Ele está com volume bem alto. Muito obrigado, irmã Nilce. Então, nós vamos ver que o mal se levanta da pessoa mais influente dentro de todo o reinado. E como agora enfrentar essa situação para ter esta situação sendo trabalhada e entendida? A performance do povo de Deus diante da aflição.
quando nós estamos enfrentando dificuldades, quando nós estamos debaixo de perseguições, quando nós estamos sofrendo opressão, maligna, nós temos que estar entendendo que Deus vai estar no controle. Quando Mardoqueu soube de tudo, isso está no versículo do capítulo 4, verso 1, quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Mardoqueu já sabia antes da divulgação o que iria ser divulgado. E Esther não estava sabendo de absolutamente nada. E no versículo 5 do capítulo 4, então Esther convocou Atá, e um dos oficiais do rei nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu, porque ele estava agindo desta maneira. E Mardoqueu então narra toda essa situação e diz para Esther que ela vai ter esse papel muito importante que nós lemos no versículo 14, logo no início da nossa lição. A postura diante da dificuldade, diante do obstáculo, diante do problema, a Esther diz o seguinte: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejue em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disto, irei, ainda que seja contra a lei, e se tiver que morrer, morrerei. Por quê? Só podia entrar na presença do rei quem fosse convocada, não importa quem fosse a pessoa. Mas se ela estivesse entrando na presença do rei e o rei estendesse o seu cetro de ouro, então essa pessoa teria permissão de se aproximar. Se não tivesse esse cetro estendido na direção dessa pessoa, essa pessoa seria morta, independente de quem fosse. Então, ela pede que todos orem, que todos jejuem, e ela então iria fazer isto. Uma das coisas que nós precisamos entender na lição de hoje, que está nos ensinando, que nós temos um Deus que é maior do que tudo em todas as situações. Se o seu problema é grande, ele é menor do que o seu Deus. Entenda isso. Ao invés de ficar mostrando para Deus o seu grande problema, mostre o teu Deus para o seu problema. E você vai ver que vai vir a solução de Deus para a sua vida, para essa situação que você está vivendo, e que você tenha apenas e tão somente a dependência de Deus, porque Deus é o seu defensor. E isso é muito importante. Então, no capítulo 6, agora, versículo 6, veja o que vai acontecer desse versículo de 6 até o versículo 12. Leia, irmã Emilce, por favor. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados
alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o cavalo e o manto e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. Se você não é uma pessoa que foi criado dentro da igreja, talvez você não conheça a história do livro de Esther. E por esse salto, talvez você fale assim, não entendi nada que foi lido agora. Ok, vamos juntar as peças para que você tenha um entendimento. Amã se tornou inimigo mortal de Mardoqueu. E ele já planejou que todo o povo judeu seria morto numa data específica. Porque Mardoqueu, por ser judeu, servia um único Deus e só prestava honra a este único Deus. Era o costume do povo judeu e até mesmo os reis sabiam desta situação. Mas essas pessoas também tinham altas posições dentro do reinado, porque eram pessoas de confiança e tudo mais, e Mardoqueu era uma dessas pessoas. Mas com esse embate, tudo isso aconteceu. E um dia Mardoqueu estava trabalhando no palácio e percebeu que duas pessoas estavam tramando envenenar o rei. E ele, então, prende essas duas pessoas, chama os guardas, e essas pessoas são mortas por essa tentativa de matar o rei. Isto é escrito, tudo o que acontecia no palácio era escrito nos livros de crônicas. E então, quando o rei fica sabendo que a princesa quer falar, mas não fala naquele dia, ele fica perturbado e ele, para dormir, vai ler sobre crônicas. E ele lê que Mardoqueu havia salvo sua vida. E ele então chama Amã e pede para ele esse conselho. Amã, não podendo esperar que fosse Mardoqueu essa pessoa que iria receber essa homenagem, ele fala tudo, pensando que essa homenagem seria dada a ele. E, na verdade, ele teve que passear pela cidade toda carregando o seu pior inimigo. Então, para ele, diante de todas as pessoas, de todos os oficiais, ele recebeu uma tremenda humilhação e, por isto, ele ficou tão aborrecido. Mas ele tinha aquele convite de Esther para comer na casa dela junto com o rei. E então chega em casa, sua esposa diz: está na hora de você ir para lá. E ele então ignora toda esta situação que ele recebeu, essa humilhação, e vai agora para a casa da Esther. E nós vamos ver que toda esta situação que Esther tira o rei do palácio para levá-lo à sua casa e ali dar esse banquete em homenagem ao rei, era exatamente uma estratégia de expor tudo o que estava acontecendo. E isso está registrado no capítulo 5, no versículo de 2 a 4. Por favor, leiam para mim.
Ester 5, de 2 a 4. Vamos, gente, abre o microfone e leia. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Então Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: Que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Ester. Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Fica aberto, irmã Emil, seu microfone. Você vê que nós vamos agora do capítulo 5 para o capítulo 7. É que eu quero que a história seja completa. Você viu que eu coloquei a situação que aconteceu com Amã no meio, antes, exatamente para que a gente pudesse ter a sequência agora desta situação, que lá no início todo o povo estava jejuando e orando por esse encontro do rei com a rainha. E agora no capítulo 7, dos versículos de 3 até o versículo 9, 10, aliás, até 10. Então a rainha Ester respondeu: Se posso contar com o favor do rei, se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Ester: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sob o assento onde Ester estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamando Arbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: Enforque-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Muito bem, a gente pega e fala: puxa, como Deus foi rápido e como Deus resolveu essa questão. Agora Amã está morto, acabou, vamos celebrar. Não. Havia um problema muito maior, um problema que as pessoas não conheciam, mas todo decreto que era assinado pelo rei, nem o próprio rei tem o direito de desfazer esse decreto. Ninguém pode ir contra o decreto. E já estava marcado que dia
e ora que todos os judeus seriam mortos pelos povos da linhagem de Amã. Tudo estava certo e todos seriam mortos neste dia. E então agora nós vamos ver o que está acontecendo no capítulo 8, começando no versículo 7. O rei Artaxerxes respondeu à rainha Estere e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escreva agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhe parecer. Selem-no com o anel de selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei, rei selado com o seu anel, pode ser revogado. Então, estavam numa grande situação. Nessa data, o povo de Amã teria o direito de matar os judeus. E então, Deus agora dá a direção a Amã, e isso começa agora a ser escrito e colocado. No versículo 9 até o versículo 13, leia, por favor, de 9 a 13. Isso aconteceu no 23º dia do 3º mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos satrapas, aos governadores e aos nobres de 127 províncias, que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, se levou as cartas com o anel selo do rei e os enviou por meio de mensageiros montados com cavalos velozes das tribarias do seu próprio rei. O decreto foi o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, e de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de sequer os bens dos seus inimigos. Até o 11, pastor? Até o 13. Até o 13? O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como rei em cada província, levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que aquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Muito bem. O primeiro decreto dizia que eles poderiam matar todos os judeus e eles não podiam se armar para defender-se. O segundo decreto diz para o povo judeu: se armem e se preparem para esta batalha, para que vocês verdadeiramente possam se proteger seus familiares, proteger a sua propriedade, proteger os seus bens. E então os judeus se preparam para esta batalha e vai acontecer
esta batalha. Só que Deus já estava pelejando por todos eles. E isso está finalizando a lição de hoje com a vitória dos judeus sobre os inimigos. Veja o que vai dizer o texto no capítulo 9 de Esther, começando no versículo 16 a 19. 16 e 19. Espera aqui. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se juntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram, e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Até o 19, minha irmã. Até o 19. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoraram o 14º dia do mês de Adar, como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Veja que a força de oposição que viria contra os judeus para exterminar era uma força considerável de 75.000 homens. Nós não falamos de uma briguinha de esquina, não, de famílias. Nós estamos falando de uma nação que estava dentro do reino da Pérsia e de Artaxerxes, e agora esses se voltam contra os judeus, mas também recebem por parte do rei o direito de se defenderem e de se armarem. E Deus fez com que eles prevalecessem. Esta celebração continua até os dias de hoje, lembrando desta situação de vitória. Quais as lições que nós temos que aprender? Temos dias calmos, temos situações boas na nossa vida, mas as situações difíceis, elas vão chegar. Irmão Miguel, que está aí conosco hoje, está numa situação de luta muito intensa que já vem há vários meses. Eu acho que já está chegando a um ano que essa luta vem acontecendo várias vezes e mais uma batalha vai sendo vencida. Então, muitas vezes a nossa luta é por longo tempo, mas enquanto nós temos esta batalha, Deus vai trabalhando conosco e nos dando a sustentação para que verdadeiramente possamos experimentar o cuidado, a bênção de Deus sobre nossas vidas. O nosso pastor Cristiano foi agora submetido a uma cirurgia e já se encontra se restabelecendo, graças a Deus. A irmã Beth, que fez a leitura agora há pouco, também foi submetida a uma cirurgia e já se encontra restabelecendo. Então, nós vemos que as situações difíceis podem chegar rapidamente a qualquer um de nós. A pergunta é, se ela chega rapidamente, nós não sabemos como vai enfrentar. Mas se ela chega com um anúncio de que ela vai vir e vai trazer grandes dificuldades para a nossa vida, nós precisamos entender que nesse prenúncio nós precisamos ter as mesmas posições que os servos de Deus tiveram ali narrado no livro de Esther. Eles simplesmente sabiam de onde vem o socorro. E eles clamaram a Deus
queria providenciar o socorro com estratégia, com sabedoria, com dependência de Deus, e tudo isso foi sendo confirmado. Não importa os obstáculos que vão surgir, Deus está no controle. E é isso que a gente precisa entender, que a lição de hoje está dizendo: o que você precisa ter em mente é que Deus te prepara para a sua batalha. Não importa qual seja. Deus te prepara. Deus lhe dá a condição. Mas também Deus diz: se esta batalha for maior do que aquilo que você pode vencer, Deus irá pelejar por você. E isto a história bíblica tem confirmado dezenas de vezes que Deus agiu assim em favor de pessoas e do povo dele o tempo todo para que tudo acontecesse. E aqui nessa história de hoje, mais uma vez a mão de Deus trabalha poderosamente, revelando que Deus é maior. A minha pergunta: se o teu Deus é maior, por que você não clama a Ele? Se o teu Deus é a solução do problema, por que você não pede o agir dele, apontando a direção para você sair dessa situação que você está vivendo? Se o teu Deus é maior e ele vai te ajudar e vai enfrentar os inimigos na sua frente, então entrega, confia e descansa. O agir da nossa fé fará com que a manifestação de Deus seja apreciada por todos aqueles que estão à nossa volta. E isso acontece. A ação de Deus pelo povo ficou evidenciada. A ação de Deus pelo povo, independente das leis que não se mudam, independente da situação, o nosso Deus está no controle e ele vai fazer com que tudo aconteça. Ao completarmos esta revista do estudo da Palavra de Deus, eu gostaria de lhe fazer um desafio. Primeiro, se você perdeu uma das lições, acesse e assista, participe, entenda o que foi transmitido e ensinado pela Palavra de Deus. O segundo desafio: peça que Deus possa agir na sua vida e possa transformar a sua vida para que você possa se ajustar a tudo aquilo que Deus veio nos ensinando durante todas estas lições. O terceiro passo é, num espírito de agradecimento, já comece a render graças ao Senhor em meio à dificuldade. Primeiro, porque essa é a vontade de Deus. Em segundo lugar, porque Ele já nos garantiu a vitória. E se nós agirmos desta forma, vamos perceber o agir de Deus sobre nossas vidas, nos abençoando, nos dirigindo, conduzindo-nos a uma ação de sabedoria para que verdadeiramente o nome de Deus possa ser engrandecido. Eu espero que verdadeiramente você tenha permitido Deus estar falando ao seu coração durante todas essas lives. A minha oração é que você verdadeiramente possa estar experimentando esta dependência que o povo de Israel nos ensinou na lição de hoje. Eles estavam como sujeitos a um outro reino, eles estavam dependentes do favor deste reino, mas Deus protegeu, amparou, deu-lhes a vitória, deu-lhes o direito de defesa. E então o nome de Deus foi engrandecido. Foi citado o número de pessoas que viriam contra eles, 75 mil adversários. Não era qualquer tipo de exército. Era um povo que tinha se preparado grandemente para dizimar o povo de Israel. Mas Deus frustra
os planos dos adversários. Até hoje, Deus frustra os planos dos adversários. Deus é maior. A nosso Deus, toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe. No domingo, Amém. no domingo passado, na lição Tenhamos passada, a humildade e a fé de Esther. Só antes de vocês falarem, na lição passada eu esqueci de falar. Se você assistiu a nossa live, ainda dá tempo de você ir para a nossa igreja se você está perto. Então, saia da sua casa, venha adorar ao Senhor em nossa igreja. Será um grande prazer recebê-lo para que juntos possamos adorar ao nosso Deus. Muito bem, fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Muito obrigada, pastor Salovir. Foi muito precioso o estudo. E coragem. Obrigada, pastor Salovir. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Deus te dê coragem. Amém. E uma boa noite para todos os nossos queridos irmãos. Amém. Fiquem com Deus. Agradeço pelas orações por mim, viu? Amém. Nós oramos, Deus é bom. Já